Olá, olá, hermanos e hermanas. Sejam muito bem-vindos a mais um Sábado Mission, o sábado da nossa missão, o sábado do nosso envio. E completando a segunda semana, a semana da autoridade do altar, a segunda semana desse mês de outubro, com muito turbo, avançando, resistindo e ocupando aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas como um alvo de uma conquista. E então, você que está chegando agora aqui no canal, você que está me conhecendo agora, eu sou a pastora Thay, e abordo contigo todos os sábados aqui um foco na nossa missão, de definir a nossa voz, de definir aquilo que vai ser a nossa interferência. Porque sim, nós temos o direito de lutar. E eu fiquei hoje meu espírito está aquecida, enfervescida exatamente nesse tema de me foi dado o direito de lutar. E reconhecer a autoridade que nós recebemos do Senhor é reconhecer esse direito que nos foi dado, de não ficar em casa e se ausentar da guerra e dos confrontos. Pelo contrário, reconhecer o que recebeu e sair. Perder no vestiário é a coisa mais humilhante que tem, porque é você perder de WO. Você ao menos entrou, se expôs e colocou ali as habilidades, né, em campo, em jogo. Você preferiu ser passivo, preferiu se esconder e pedir ao Senhor a morte, pedir para que Ele encerre logo tudo isso. E não, nós não teremos esse espírito de vitimismo em nenhum dos cenários que o inimigo colocar e pintar à nossa frente. Pelo contrário, nós vamos ter uma resposta de autoridade, porque aquele que nos enviou, Ele é fiel e justo para completar tudo o que Ele nos cumpriu, aquilo que Ele iniciou, que é a obra das nossas vidas. Então Ele não te coloca em nenhum confronto, diante de nenhuma situação, em nenhuma luta, sem ter nele o desejo de extrair um testemunho. Então é o que eu quero orar agora pela tua vida e declarar mesmo a sua imersão nessas águas, que é o tema do culto de hoje, né? Que é a gente mergulhar de corpo inteiro nas águas purificadoras. Então nós estamos aí a semana inteira falando de Ezequiel 47, trazendo as marcas das águas, das medidas, dos resgates, daquilo que o Senhor tem como conquista a igreja dele. E não poderia faltar a marca daquilo que é o nosso envio, aquilo que é a nossa missão dentro dessas águas, desses cenários de águas. E amanhã, no nosso domingo, iniciamos uma semana de autoridade no apacentar. Então, hoje se encerra esse ciclo e vai se encerrar com chave de ouro em nome de Jesus, porque eu vou orar pela tua vida, por essa ativação, aquilo que você ainda não conseguiu concluir, exercitar e estabelecer durante toda essa semana. Porque você deixou para amanhã, porque você colocou como se não tivesse mais chance. Hoje é o momento é agora, de você se conectar com o Pai, que está em secreto, de você buscar esse Espírito, de clamar por essa medida, de desejar ser imergido nessas águas e viver a abundância do Senhor. Pai, eu oro mesmo no Teu nome, que é santo, e como eu amo, Senhor, o Teu nome, como eu amo essa presença, como eu amo falar das experiências, como eu amo, Senhor, transmitir tudo o que o Senhor tem feito. Por isso, através desse amor, eu oro para que os meus irmãos que estão conectados nessa transmissão recebam dessa transmissão, recebam do espírito de ousadia, recebam do espírito para ir além, para avançar, Senhor, e para conquistar o que o Senhor tem através de uma autoridade. Por isso, já desde agora, Senhor, eu destravo os ouvidos, eu destravo, Senhor, para que eles possam ouvir as Tuas palavras, para que eles sejam cheios agora dessa fé, renovados em fé, em nome de Jesus. Eu destravo a boca, Senhor, daquele que se sente passivo e negligente, porque não consegue exercer a sua voz, mas que através dessa autoridade, Senhor, eles possam receber agora essa marca de ativação, de coragem, de estar destemido diante do inimigo, porque o inimigo não encontrará coisa alguma dentro de nós que terá parte com o Espírito dele em nome de Jesus.
Por isso, limpa agora, Senhor, a cada um dos meus irmãos de toda mentira, de todo cenário de roubo e de manipulação. Senhor, de toda a inconstância dessa terra, de toda a fragilidade emocional. E agora nos coloque, Senhor, nos localize em nosso espírito, em nome de Jesus. Leve a cada um dos meus irmãos a essa fortaleza. Leve a cada um dos meus irmãos a essa realidade, as dimensões espirituais, a esse céu que está aberto diante de cada um de nós, Senhor, para poder mesmo penetrar, para poder mesmo receber e para poder, Senhor, em nome de Jesus, viver essa missão sem fim. É isso que eu oro e desde já te dou graça, Senhor, por tudo que o Senhor está completando, por tudo que o Senhor está movendo, pelos teus propósitos que são superiores, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui mais um dia no nosso cenário de papo reto com a Thay, de frente para a gente poder falar daquilo que é uma realidade, para a gente poder ver aquilo que a palavra está falando conosco e nos confrontando. E eu sempre penso, né, não posso ler a palavra e sentir ela como se estivesse amaciando a minha carne e me colocando dentro de um cenário de conforto. Pelo contrário, todas as vezes que eu leio a palavra, o meu desejo é que o Senhor, Ele transforme o meu ser, é que Ele me irrite de tal forma que eu deseje ser transformada. E que essa irritação seja mesmo desse conflito que existe entre carne e espírito, entre alma e espírito. E que daí vem a nossa decisão de assumir a nossa identidade. O meu desejo, o desejo de todas as pessoas que ocupam esse altar, é que você reconheça que tem uma voz sendo emitida. E essa voz sempre vai penetrar, essa voz sempre vai ir ao seu encontro. Para quê? Para te resgatar. Para quê? Para que você viva e assuma a sua identidade. Você não carrega uma identidade de vítima, você não carrega uma identidade de coitado, pelo contrário. Você carrega a identidade daquele que vive pelo altar. Vive do altar, desse mover e desse fluir. Porque todas as coisas vão passar, todas as coisas vão se acabar, todas as coisas serão consumidas. Mas aqueles que vivem do altar, que se alimentam de uma realidade, que assumem a sua identidade espiritual, essas coisas que estão sendo edificadas dentro deles, dentro de nós, essas coisas nunca terão fim. Essas coisas são eternas. E eu tenho certeza, eu tenho total convicção de cada um daqueles que estão ocupando esse altar, ora e clama pela tua vida para que você viva e descubra essa realidade em nome de Jesus. Eu até anotei aqui, né, que o altar sempre vai ser o ponto do nosso envio. É como se fosse lá no aeroporto a pista, é onde existe a preparação, né? Mas também é onde nos envia, nos capacita. E não é a religião que vai nos ensinar todas as coisas, não é um modelo eclesiástico, um modelo empresarial, ou aquele modelo que te foi imposto e que você conheceu. Pelo contrário, é um mover que vai te confrontar, é um mover que vem dos céus, e esse mover, que é a unção, ela vai te ensinar todas as coisas. E o meu desejo é que você agora esteja conectado, porque nós vamos aprender a entrar de corpo inteiro nessas águas que são purificadoras, águas que curam o nosso interior, águas que transbordam não só para o desfrute e para a transformação do nosso ser unicamente, mas daqueles que estão ao nosso redor, porque essa é a nossa missão. Essa é a missão da igreja, ter o seu corpo inteiro imergido nas águas do Espírito, para que assim possa acolher a muitos, cuidar de muitos e executar tudo aquilo que o Senhor colocar como uma missão, em nome de Jesus. E eu estava pensando aqui como é louco a marca da palavra e das profecias, né? Semana passada eu falei que para mim a profecia na questão da esperança, eu não olho somente aquilo que é futuro, mas eu olho aquilo que a profecia está me confrontando e me trazendo de esperança para o hoje. Porque Deus, todos os dias, renova a misericórdia dele, para que nós não sejamos consumidos. Consumidos pelo quê? Pelo pecado. E o que é o pecado? O pecado é eu errar o alvo, é eu não conseguir assumir minha identidade e viver a minha missão. Então, todos os dias, o Senhor renova a nossa capacidade de enxergar essa missão, de viver essa missão, de assumir a nossa identidade.
E eu estava meditando exatamente sobre isso, né? Que a palavra que sai do altar, a palavra que é pregada, ela nunca vai voltar vazia. Por isso que quando nós vemos os profetas do Antigo Testamento, a gente vê que a palavra, ela não ficou velha, né? Ela não é algo passado, não. A palavra que foi profetizada há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, independente do tempo, ela continua sendo real e eficaz para o tempo de agora. E mais incrível ainda porque nós temos a revelação do Espírito Santo, temos a comunhão com o Espírito, somos casa e habitação desse Espírito. Então, é tão mais forte porque a gente consegue ter o quê? Validação no nosso espírito, convicção no nosso espírito daquilo que foi profetizado. A gente consegue enxergar os sinais, viver um mover, enxergar um mover acontecendo na dinâmica da igreja. E eu estava pensando exatamente sobre isso. Quantos sinais nós deixamos para trás porque classificamos errado? Então a gente foi ensinado e estamos acostumados, na verdade condicionados a enxergar a palavra e não validar aquela realidade espiritual nas nossas vidas. Sendo que a palavra é a história dos espíritos. E a palavra vai dizer que Deus é o Deus de todos os espíritos. Deus tem o controle de todos os espíritos. Ele é o Pai de tudo isso. Ele foi a origem de todas as coisas. Então, quando eu leio a palavra, eu preciso ler com a história do meu espírito. Eu preciso entender a trajetória do meu espírito. E entender o que Deus ele está continuando. E é muito louco, porque a semana inteira foi pregado Ezequiel 47 e falado sobre todas as marcas, mas Deus continua renovando e trazendo às nossas vidas novas e novas palavras. E eu quero ministrar a tua vida, falar sobre Ezequiel 47, obviamente, para encerrar essa semana, mas com um outro foco, né? O foco da nossa missão, o foco daquele que são os nossos desafios, quando nós estamos fazendo a denúncia de um altar, quando nós estamos ocupando um altar que a igreja ainda não tem o seu governo, né? Quando eu sou enviada a uma outra região, quando eu estou debaixo de um envio do Senhor e submissa a esse envio, o que eu preciso discernir? E Ezequiel 47, do 3 ao 6, vai dizer assim: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artérios. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E a outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e eram já 1 rio. Então, de medida em medida, 4 medidas de 1000 cada uma. Ele chegou na 4ª medida, enxergando que aquilo já era 1 rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tomou a trazer à margem do rio. Muito louco, porque o bispo ele ministrou exatamente sobre isso, o Jairo também falou sobre isso, sobre as medidas que são colocadas. E Ezequiel, o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, foi aquele que trouxe muitas profecias através das medidas, mostrando e profetizando aquilo que viria, que é o reino de Deus, aquilo que João Batista, no Novo Testamento, inaugurou, aquele que clamava, que tinha sua voz clamando no deserto, pelo arrependimento do povo. Depois vem Jesus, rasga o véu, inaugura esse tempo, onde somos todos hoje sacerdotes de um altar, que não é mais um templo físico feito e erguido por mãos humanas, e sim estabelecido no nosso interior. E aqui ele fala, Ezequiel sempre ele vai profetizar essas medidas, que é a marca do reino de Deus na sua justiça. E essas 4 medidas é marca da nossa ocupação. Porque o 4, ele é marca da nossa ocupação. É o norte, o sul, né? o leste, o oeste. Marca daquilo que vamos ocupar, com a autoridade que o Senhor está nos dando. E dentro de toda essa ocupação, dentro de toda essa missão que nos é mostrada, que nos é confiado, existe um processo de Deus em nós para a dinâmica do Espírito. Então você vê que ali é um processo gradual.
E vai crescendo de acordo com a experiência. De acordo, por quê? Se eu estou caminhando no mar, a cada passo eu estou em uma medida mais profunda. E eu estou tendo o meu corpo coberto. Então isso significa que Deus, ele tem um processo não para evolução, mas para ativação do nosso espírito e daquilo que é a realidade espiritual. E ele tem essa medida para cada um de nós. Sempre quando eu olho para a vida do Bispo Betão, que é alguém que eu tenho como referência dentro dessa dinâmica que eu aspiro do altar, eu olho, ele não aprendeu agora. Ele já tem uma caminhada, de medida em medida, que é ativada na vida dele. Por quê? Porque ele se dispõe, porque ele deseja, porque ele está aspirando. E tudo isso porque tem uma interação, né? Que é algo que eu anotei aqui. É necessário uma interação. Então, muitas vezes, a gente quer parar ou a gente quer se condicionar àquilo que alguém pode fazer por nós. O sacerdote que está à frente, o líder que está à frente, o empresário que está à frente, e o governo que está à frente. A gente quer sempre substituir aquilo que deveria ser uma responsabilidade nossa de profundidade. Mas, diante do Senhor e diante dessa dinâmica que é insana, incessante, não existe terceirização. Não existe como eu desejar que o outro seja salvo, sendo que ele deseje e se entregue ao mover. Não tem como eu transmitir a ele a minha experiência, porque ele precisa se expor à experiência, buscar a experiência. Porque a palavra vai dizer que todos aqueles que buscam encontram. Mas a palavra não diz que aqueles que ficam sentados e aqueles que se escondem ou se omitem encontram. Ela sempre coloca uma oração, porque a nossa oração o final tem o seu término ali em uma ação, de uma busca, um ato, um verbo. Eu preciso efetivar algo, eu preciso me expor a algo. E eu coloquei exatamente isso. Não é hora de parar. Cada vez mais profundo. Nosso destino é o lugar de águas profundas. Mais de 4 côvados. Então, de profundidade em profundidade. Você que está começando agora, você que está tendo as suas experiências iniciais, não pare. Não tem um limite para conhecer a Deus. Não tem uma medida única. Não. Continue avançando em conhecer ao Senhor. Porque quanto mais você avança, quanto mais você dá um passo adiante, o Senhor também dá um passo adiante de você. Diante de você, porque Ele quer ser revelado. Ele quer ser revelado diante do Filho, Ele quer ser revelado pelo Filho, Ele quer ser revelado pelo Espírito, Ele quer se revelar a você mesmo. Então, o meu desejo é que você entenda que tudo tem uma medida, que tudo tem um processo e que tudo tem uma entrega. Que você deseje hoje se entregar a essa dinâmica em nome de Jesus. E que você possa mesmo tirar a sua expectativa de que a inundação, ela vai vir do nada. Não, nenhuma inundação vem do nada. Ontem, de noite, o Raul estava gravando o material dele, junto com o Roger, gravando os louvores, os salmos. E quando eu olhei assim, uma infiltração, né? E é gota por gota. Quando eu olhei o chão, já estava cheio. Por quê? Tudo é gradual. Até mesmo a inundação, né, o problema no caso aqui, ela não vem do nada. Ela vai sinalizando que existe algo de errado. E a mesma coisa é no nosso espírito. A partir do momento que a gente começa a abrir a torneira desse fluxo, que a gente começa a romper, né, esse muro que foi erguido, essa separação, essa barragem, a gente começa a ver que as águas, os sinais das águas, as medidas das águas estão chegando até a nossa vida. E a gente começa a viver e experienciar. Mas a gente só começa a experienciar, a gente começa a ter a profundidade, as raízes, né? Essa imersão verdadeira quando tem um arrependimento. E eu falei, né, sobre João Batista, aquele que inaugurou todas as coisas. Ele traz a marca do arrependimento como uma marca muito forte, porque não existe profundidade se não tem arrependimento. Não existe imersão se não tem arrependimento. Quantas igrejas estão aí fazendo seus seminários, seus congressos, as suas imersões, as suas conferências, mas não leva o povo a um arrependimento. Não leva o povo a reconhecer quão distante eles estão de uma realidade, de uma verdade, de algo que é genuíno. Mas esse altar, você sempre vai ouvir uma palavra que vai te levar a um arrependimento. Porque o nosso desejo é que você seja limpo.
E você vai ser limpo não porque vamos te acusar ou porque o altar vai te expor diante de todo mundo e te acusar, não. Porque entendemos que quem traz o juízo, né, o julgamento de todas as coisas, a limpeza de todas as coisas, na verdade, é o Espírito Santo, porque ele vai nos convencer. Quem traz o convencimento não é o homem, é o Espírito. E quando ele traz isso, ele traz o arrependimento. E aí você vai começando a se limpar. Então se exponha a esse Espírito, porque o Espírito vai te convencer de todas as coisas. E você vai entender que, por mais que você se arrependa e vá vivendo dessa limpeza, porque as águas vai te purificando, você vai entender que as obras, né, aquilo que está sendo edificado no reino de Deus, não são edificados pela sua própria força ou pela sua própria bondade. Não existe uma classificação de aquilo que é bom ou errado, certo ou errado no reino de Deus. Existe um testemunho. E Tito, ele vai falar exatamente sobre esse fundamento, né, da bondade de Deus para esse tempo, da bondade de Deus para com as nossas vidas, de nos limpar, de nos encher dessas águas. E Tito 3,5 diz assim: não por causa de alguma atitude justa, não é porque eu fiz as coisas certas, não é porque eu fui justa com meu irmão, que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade. Tudo porque Deus é bom. Kitová Adonai. Kitov Adonai. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então Tito, ele reconhece que a limpeza, que esse lavar, que essa purificação, ela não vem das minhas obras, ela não vem daquilo, de todas as coisas que eu posso fazer de bem para o meu próximo, de todas as ofertas que eu posso dar, de todas as ajudas sociais que eu possa fazer. Não, ela vem pela bondade do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador. Essa salvação vem por essa lavagem, por essa regeneração do Espírito Santo. E aí você pode se perguntar, tá bom. Ou você pode afirmar, isso então não é para mim, porque você ainda tem uma classificação. Ou você pode estar se perguntando, tá bom, então para quem é isso, né? E eu escrevi, é para quem está ouvindo, é para quem está vendo. Porque a experiência de ouvir, né, e de ver, nos levará até esse rio. Então Paulo viu os céus abertos, mas ele também ouviu. Então essa primeira experiência, essa experiência inicial que nós temos, e que se você ainda não teve, eu inauguro esse tempo na sua vida de você ver o Senhor, de você ouvir o Senhor, vai te trazer a experiência desse rio, vai te levar a essa experiência do rio, como Ezequiel foi levado. Ele foi levado de medida em medida até enxergar, até ver a existência do rio. E o rio carrega uma marca muito forte de essência da vida. Lá em João 7, do 37 ao 39, vai dizer: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Obra do Espírito Santo. A gente vê que a marca dessas águas, a marca desse ajuntamento de águas, que são os rios, que é o rio, traz a marca da essência da vida. E Jesus é que ele chama todos aquele que tem sede, e a marca também da samaritana, porque ele encontra aquela mulher com sede, e ele fala que se ela bebesse daquela água, jamais ela voltaria a ter sede, e águas vivas fluiriam do interior dela. E a mesma coisa aqui que ele fala aqui em João, que ele inaugura esse tempo, de todos aqueles que vão até ele, tenha experiência com a marca da vida, tenha experiência com uma essência de fluir. Não existe experiência com o Espírito Santo que não seja a marca de um fluir. E se você não teve esse fluir ainda, é porque você ainda não se experienciou o Espírito. Talvez você esteja em uma religião. Porque o Espírito é fluir.
Porque o Espírito carrega a marca de um rio. E esse rio, ele é vivo, ele é abundante, ele é corrente. E essa marca de rio traz para as nossas vidas a marca de uma determinação, de uma ousadia. Porque caminhar diante dessas águas profundas, muitas vezes é se deparar com o medo. Porque você não sabe quão profundo é. Você não sabe se vai dar pé. Você não sabe se vai saber nadar. Você não sabe se vai dar certo. Imagine Pedro. Muitas vezes a gente julga a história de Pedro, que sentiu medo ao caminhar pelas águas, mas foi o único que foi ousado e teve coragem, se expôs àquela condição. E é exatamente isso. Nós precisamos ter uma determinação. Nós precisamos ser ousados. Ousados para experienciar aquilo que ainda não foi experienciado. Para poder ir em profundidades que ainda nós não fomos. E nadar e deixar que o Senhor nos leve naquilo que Ele deseja. Porque quando não dá mais pé, é o momento da rendição. Pedro, quando saiu daquele cenário, consigo andar, e ele caiu, ele precisou o quê? Se render. Se render o quê? A uma ajuda. Você sempre vai ter o braço do Senhor como uma ajuda para você. E todas as vezes que nós vamos e nos expomos a esses cenários que são confrontadores, que são muitas vezes também atemorizadores, assim, geram em nós um temor, um medo, assim, porque a gente não sabe o resultado. Mas saiba que esse é o perfeito cenário para você se render diante do Senhor. E se render é a marca da gente erguer as nossas mãos e falar, olha, não tenho cartas nas mangas. Olha, não tem nenhuma arma forjada contra ti, Senhor. Eu me entrego totalmente a ti. Então me leve a essas águas. Me leva às águas que estão dentro de ti. Me leva a essas experiências com o Santo Espírito. Me imerge nessas águas, o meu corpo inteiro, em nome de Jesus. E perder o controle, e nós perdemos o controle para que possamos ganhar o governo. Todos os cenários que eu perco com controle para viver dessa rendição ao Senhor, é um momento que eu ganho o governo. Né? E eu falei sobre isso, a marca do nosso governo, sobre o exílio na semana passada, e é exatamente isso. Todos os cenários que eu tenho rendição ao Senhor, porque os cenários exteriores podem ser confrontadores e desafiadores, mas o Espírito que está em mim, Ele é maior do que qualquer coisa. Ele me leva a essas águas, e as águas tranquilas, Ele me leva a esse descanso, Ele me leva a essas experiências, e essas experiências me dão uma marca de um governo, e não de um controle. Então que você possa viver mesmo essa marca de ser levado a lugares das águas profundas em nome de Jesus. E à medida que não é sobre a parte, é sobre o corpo. Estava refletindo exatamente sobre isso, né? Porque de medida em medida, era uma parte do corpo que recebia água. Há um momento que ele se depara com o rio e ele não consegue nadar, é um momento que o corpo inteiro está imergido naquelas águas. E essa precisa ser a marca da igreja, porque a palavra vai dizer, era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. E eu estava pensando exatamente isso, que é uma grande ilusão nós pensarmos que é possível mergulhar somente uma parte do corpo. A partir do momento que você se rende a esse Espírito, que você se rende a esse mover, não existe mais uma manipulação sua. Não existe mais você medir aquilo que você vai entregar ou não vai entregar. Só existe um tudo. E você precisa ter a consciência que você está caminhando até que nada mais importe. Você está caminhando para vencer essa ilusão de, Senhor, somente essa porção. Senhor, somente essa parte. Senhor, somente até aqui. Não, está rompido, está sendo rompida agora em nome de Jesus, essa marca da sua vida. Você não vai viver de partes em partes, de manipulações em manipulações. Você vai viver da sua entrega que é total, Senhor. E porque você entrega tudo a Ele, você se entrega a Ele, você sempre vai ter tudo. Você sempre vai receber tudo desse fluir. Porque imergir o corpo inteiro é a marca que a igreja precisa ter. Todas as vezes
que eu saio para poder fazer a denúncia de um altar, de ir para uma nova cidade, de fazer a ocupação de algum lugar, eu lembro daquilo que é ministrado pelo Bispo Betão, que todo principado só é vencido, só começa a não ter interferência na igreja e sobre as nossas vidas quando existe uma unidade. E a unidade está na marca está onde essa marca? Né? Está na marca do corpo, porque é um único corpo. E é esse corpo que precisa descer as águas. É esse corpo que precisa ser purificado. É a marca de uma igreja, porque a palavra vai dizer em Apocalipse sobre a noiva que está sendo ataviada, que está sendo adornada, que está sendo preparada. Ela está sendo limpa, porque o noivo vai voltar e vai encontrar essa noiva, que é a marca da igreja, sem manchas, sem mácula, perfeita para ser levada a esse perfeito casamento, a marca dessa aliança. E ser imergido à água é a gente também trazer a consciência, não é somente sobre mim, é sobre o todo. Eu preciso promover essa unidade, eu preciso promover essa purificação, eu preciso promover esse ajuntamento de santos. E o momento de ir de corpo inteiro chegará. Mas a pergunta é, qual será a sua resposta? Essa pergunta ela vai começar individual. Antes que você tenha esse ajuntamento e essa ativação, de que você entenda que é sobre o corpo e igreja, você precisa dar uma resposta. Uma resposta a esse mover de, não, eu quero emergir, eu quero ir além, eu quero ir ao mais profundo. E Ezequiel 47:9 vai dizer, e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar nesse rio. Que é marca daquilo que o bispo profetizou e pregou na quinta-feira. A marca de um resgate. Nós vamos encontrar esses peixes. E ele profetizou algo muito louco, né? E eu aqui pensando e conectando exatamente isso, a marca de um corpo inteiro, a marca dessa igreja, profeticamente, emergindo e sendo purificada, é a habilitação que a igreja recebe do Senhor, desse mover de águas, desse mover do Espírito, para resgatar a muitos. Porque a palavra vai dizer que todos aqueles que passarem por essas águas, que receberem dessas águas, viverão. Eles vão viver. Tudo aquilo que é cenário de morte, tudo aquilo que é cenário de retenção do inimigo, receberá a marca de uma cura. Porque o inimigo, desde o início, deseja colocar sobre as águas somente a marca de um juízo, somente a marca da sua condenação, da sua opressão. Mas o Senhor, nas mesmas águas, deseja o quê? Ter uma extração. E dentro das águas, te inserir, mas dentro de águas purificadoras. Então você vê que o Senhor, Ele vai nomeando as experiências das nossas vidas. O Senhor vai ressignificando e vai dando uma outra direção. Porque essa é a sua missão, encontrar as águas purificadoras. Para que você, de corpo inteiro, possa ser imergido dentro de tudo isso. E para que você, com o seu corpo inteiro, com todo o seu coração, com todo o teu espírito, com tudo aquilo que há de bom dentro de você, possa resgatar a muitos em nome de Jesus. E é muito louco, porque aquilo que é profetizado por Ezequiel também é colocado por João em Apocalipse, porque ele vai falar sobre o rio da vida, que regenera também, e que dá a vida novamente. Então Ezequiel, ele profetizou o rio da vida. E Apocalipse 22, do 1 ao 2, vai dizer assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida. Mostrou-me. A mesma coisa que Ezequiel tem a experiência. A gente perguntar se ele viu aqui. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então a gente tem aqui uma marca muito louca, né? Não somente do rio da vida, mas a marca da conexão com aquilo que é o trono de Deus e do Cordeiro. Que é o quê? Que é a presença do próprio Deus, e que é onde Ele restaura o morto em vivo. É onde o altar, o trono, né?
aonde o Senhor comanda todas as coisas, onde o Senhor dá as suas ordens, aonde tem a marca desse rio e dessas águas, é onde tem a intervenção do sobrenatural. Porque Jesus, sendo aquele que tinha no seu interior uma fonte, né? Tinha essa vida abundância, ele inaugura um novo tempo, um tempo desse sobrenatural, de nós podermos enxergar e viver, porque ele vence a morte, ele vence a condição, ele vence aquilo que o corpo perecia, e ele coloca a marca de um corpo glorificado. E aqui eu até coloquei, né? Quanto de vida há em nós, e quanto de morte há em nós. Porque essa é uma pergunta, são duas perguntas interessantes e importantes para serem feitas todos os dias das nossas vidas. Quanto de vida há na minha vida hoje? Porque eu estou transmitindo aquilo que eu carrego. E Jesus transmitiu essa marca daquilo que ele carregava. O que nós estamos transmitindo no decorrer da nossa missão? Onde nós estamos imergindo? Quais são as águas que nós estamos imergindo com o nosso corpo inteiro? As pessoas falam corpo e alma, se entregue de corpo e alma. E muitas vezes elas estão se entregando a emoções dessa terra e estão tão aflitas. E precisam de uma realidade, precisam beber dessa água. E onde eles vão beber? E como eles vão ouvir se não tem quem pregue? Eles precisam beber de nós. Nós precisamos ser esses rios. Nós precisamos ter essa fonte dentro de nós. Para que eles possam vir, para que eles possam beber e para que eles possam se tornar. Porque aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente come, a gente se torna. O bispo falou muito nessas semanas aí sobre o alimento, né? Sobre aquilo que nós estamos comendo, sobre aquilo que nós estamos bebendo. Qual tem sido a nossa sede? Qual tem sido a nossa medida? A nossa justiça. E o rio, ele precisa comunicar seu poder de vida. Por isso que eu desejo mesmo profetizar e transmitir para a sua vida essa realidade. Para que você coloque o seu foco. Para que você possa beber desse rio. Para que você possa imergir nesse rio e viver essa realidade. A realidade de que o rio é da vida e não da morte. E a realidade e a extensão dessa vida é trazer alegria, que é a marca também do fruto do Espírito. A alegria não é eu estar com um sorrisão de orelha a orelha a todo momento, a todo segundo, a todo instante. Né? Algo falso, montado, que eu entro em qualquer galeria de Instagram e eu encontro. A alegria é o fruto do Espírito, é uma realidade daquilo que eu vivo. E em Salmos 46:4 vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E a gente traz essa consciência de que a alegria é parte desse reino. A alegria é parte porque a palavra vai dizer que o reino ele é paz, justiça e alegria onde? No Espírito. Ele é alegria no nosso espírito, é a nossa localização. Eu estou na alegria do Espírito. Eu estou na justiça do Espírito. Eu estou na paz do Espírito. Você está na alegria do Espírito. Porque você está de corpo inteiro, mergulhado nessas águas purificadoras, nessas águas de vida em nome de Jesus. E agora o seu interior recebe essa palavra e é limpo. Recebe essa palavra e recebe mesmo o ânimo do Senhor, a alegria do Senhor para prosseguir naquilo que são os seus desafios e a sua missão. A nossa alegria no Espírito também é marca de Atos 13:52, que diz: e os discípulos andavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E se a gente for olhar a marca dos discípulos, a gente não consegue validar como aqueles que tiveram a vida toda perfeitinha como nós colocamos nos padrões de hoje. Pelo contrário, a expansão da igreja veio pelas perseguições. Eram perseguidos, mas eles continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
porque é a nossa convicção, porque a nossa realidade é a nossa marca de transmissão. E essa é uma realidade na minha vida. Todas as vezes que você se relacionar com a minha vida, você vai receber a marca de alegria, porque eu me alegro no Senhor, por poder viver uma realidade, por poder lutar aquilo que Ele me entregou, de poder realizar as missões mais loucas, de profetizar nos lugares mais improváveis, de estar com pessoas que são referentes, de estar nos lugares mais surreais, com pessoas mais surreais. Essa é a minha alegria, de viver no pouco, de viver no mundo, de passar pelos desafios, de enfrentar os confrontos. Eu vou sempre ter uma alegria e eu vou ter sempre uma marca de uma resistência, porque essa alegria aformoseia o nosso rosto. E o nosso rosto, a nossa aparência, também é esse convite para que muitos se acheguem a essas águas, para que muitos possam beber, para que muitos possam ser inseridos e imergidos nas águas do batismo, em nome de Jesus. E eu quero encerrar essa palavra dizendo mesmo que essas fontes, esse rio, não é marca de uma circunstância. Estar alegre, ser constante, ter a vida, tudo que eu fui falando, vencer a marca de uma ilusão, ter determinação, entender a essência, nada disso é circunstancial. Nada. Nada vai ser baseado ou vivido pelas circunstâncias. E hoje eu tive uma experiência assim, muito real com uma pessoa que veio reclamar de muitas coisas, né? De insatisfações profundas, de confusões de comunicação, e não consegue entender que o inimigo ele é manipulador, que ele está ao nosso derredor buscando a quem tragar, buscando uma brecha. E os principados, as potestades, os dominadores estão assim posicionados para esse roubo. E as potestades estão mesmo manipulando as comunicações. Aquilo que eu falo deseja que você escuta algo diferente e gere um conflito entre nós, para que a semente ela não chegue, para que o fruto não seja uma realidade. E essa pessoa, ela estava com tantas insatisfações, e eu estava pensando exatamente isso. Aquele que está inserido, aquele que está de corpo inteiro nessas águas, ele já não se importa mais com o que falam. Ele já não se importa mais com o que fazem. Ele já não se importa mais com o que acontece. Ele já não se importa mais com o que tem. Ele já não se importa mais nem com o que é. Ele só quer saber de quê? De que o Senhor, Ele é. Ele é o grande eu sou. E Ele sempre vai ter as águas purificadoras. E Ele sempre vai ter um convite que é real para cada um que tem sede. E essa é a nossa realidade, de que não vivemos das circunstâncias, porque o inimigo é milenar. E ele sabe como tragar a sua vida. Ele tem os caminhos das pedras, ele sabe o que ele pode manipular, quem ele pode colocar, qual situação que vai te paralisar. Mas se você tem uma resposta diferente, se você entende que existe o fruto, se você vive o fruto do Espírito, você sempre vai ter uma resposta nova, de bondade, de mansidão, de domínio próprio, de amor, de paz, de benignidade. Tantos frutos de alegria, tantos e tantas coisas que você pode responder. Deus ele tem um arsenal novo para que você responda a todas essas coisas. E a gente, nada que vai se apresentar de nós, vai querer também extrair de nós aquilo que é uma circunstância. O Senhor, o que Ele está pedindo de nós, o que Ele deseja mover nas nossas vidas, Ele não está se baseando por aquilo que está sendo a nossa condição humana. Pelo contrário, o Senhor se relaciona conosco pelo nosso espírito. Então Ele não vê a circunstância, Ele vê a nossa identidade. O nome que está na pedrinha branca, que é a revelação de quem somos. Então não fique paralisado em todas essas besteiras. É tão pequeno diante da bondade do Senhor. É tão mínimo diante de tantas coisas que existem para ser realizadas e concretizadas no nosso espírito. E o meu desejo é que você, como membro desse corpo, possa também se mergulhar nessas águas, viver essa realidade em nome de Jesus. E dessa forma eu desejo mesmo orar por você, consagrar esse tempo que está se inaugurando hoje. Está sendo inaugurado na sua vida um novo caminhar. Os últimos 3 meses do ano.
O Senhor vai inaugurar algo novo. Ele vai inaugurar algo novo. Porque você deseja. Porque você está buscando. E o bispo falou algo muito louco hoje, em uma reunião nossa, de que Deus não está pedindo para todos. Mas, para aqueles que o Senhor está pedindo, Ele espera que tenha uma resposta. E se o Senhor está te pedindo, e se o Senhor está te chamando, e se o Senhor está te abraçando, responda a essa ação dos céus. Responda ao Senhor, não com as suas emoções, não com as instabilidades que existem dentro da tua alma, e sim com o teu espírito, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um que está conectado até esse momento, que recebeu e entendeu essa palavra, que teve revelação de quem o Senhor é, destas águas que estão no nosso interior, que tem essa marca dessa unidade, de um corpo inteiro mergulhado, Senhor, de forma profunda nessas águas purificadoras. Eu oro por aqueles que se sentem sujos, por aqueles, Senhor Jesus, que o inimigo tem acusado. Eu calo, Senhor, com a autoridade que foi dada, a autoridade apostólica, todas essas vozes, todas essas acusações em nome de Jesus. Que o Senhor inaugure agora na vida de cada um dos meus irmãos um tempo de páginas novas, páginas brancas, para aquilo que o Senhor está escrevendo, para aquilo que o Senhor está continuando, por aquilo que o Senhor está regenerando, porque as águas purificadoras regeneram, Senhor, o nosso ser. E nós queremos assumir a nossa identidade espiritual. Que cada um dos meus irmãos agora tenha a revelação de quem são para o Senhor, o nome que carregam, a identidade que carregam e as posições que vão ocupar em nome de Jesus. Eu oro abençoando esse envio, Senhor. Enviando ele, Senhor, mesmo para ocupar as posições mais loucas, mais improváveis. Para que eles possam ter, Senhor, os recursos, Senhor, dessa terra, para realizar tudo aquilo que é o desejo do Senhor, tudo aquilo que falta ainda como testemunho daqueles que precisam entregar tudo, extraiam das nossas vidas em nome de Jesus. Nós queremos possuir tudo que podemos entregar, Senhor. Tudo que podemos entregar, e nós queremos possuir essas águas, porque queremos entregar essas águas. Eu entrego essas águas a cada um dos meus irmãos, as águas que purificam a minha vida todos os dias, e que eu me sinto perdoada, limpa, posicionada. São as águas agora que eu entrego a cada um dos meus irmãos, que eu transmito a cada um dos meus irmãos, e que eles possam viver essa realidade também, Senhor, em nome de Jesus. Que eles encontrem um altar, que eles vivam desse altar, porque o altar sempre vai responder. Sempre vai responder. Responda agora os meus irmãos, Senhor, que têm uma enfermidade. Eu profetizo essa enfermidade. Enfermidade no estômago. Enfermidade no braço. Em nome de Jesus, em toda articulação, toda tendinite. Em nome de Jesus, ser curada agora por essas águas purificadoras. Em nome de Jesus. Renova o nosso entendimento de cada criança, Senhor, que está agora nesse momento sendo condicionada pelas tecnologias, condicionada por jogos que foram consagradas a Satanás, por quadrinhos, por mangás, Senhor Jesus. Penetramos agora com essa palavra que confronta todos os cenários, em nome de Jesus. E enviamos essa água, que haja renovação nesse entendimento, que eles agora recebam o dom de sabedoria, de inteligência, de estratégias, em nome de Jesus. Que esse futuro seja construído com grande poder, autoridade, em nome de Jesus, Pai. Eu oro te agradecendo, porque tudo isso é tão real. E eu te agradeço, Senhor, porque não tem lugar para voltar. Não tem, Senhor. Das nossas vidas esses resgates, porque é a satisfação do nosso espírito. É como nos satisfazemos, Senhor. E que os meus irmãos possam ter essa satisfação também em cada missão que foi confiada, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Eu te amo, velho. Nós amamos vocês. Cada um que se conecta nesse canal, que sempre está na mesa com o Bispo Betão, que estão nos programas de rádio, que estão conectados, que se alimentam desse altar.
Saiba que você é amado, saiba que a gente ora pela sua vida, que a gente profetiza na sua vida. E não deixe o inimigo impor e falar que você está sozinho. Nos envie uma mensagem, porque existe uma família aqui. Existem irmãos, existe uma realidade aqui a ser vivida. E existe um acolhimento em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não vai existir uma parte desse corpo que vai perecer em silêncio. Não, não. Eu destravo essas vozes em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque no próprio corpo vai existir esse suprimento, no próprio corpo vai existir esse examinar, no próprio corpo vai ter essa abundância, em nome de Jesus. E para a gente encerrar esse momento, a gente vai consagrar a nossa oferta. E eu desejo contar 3 testemunhos que aconteceu essa semana. Eu costumo dizer que eu amo ver Deus naquilo que é surreal. Eu amo. As coisas grandes que acontecem, eu amo ver Deus nessas coisas. Mas eu amo muito mais ver Deus nos detalhes. Ver Deus nos detalhes me traz a sensação de eu tenho um pai. E esse pai, ele é tão presente. Esse pai, ele sonda tanto o meu coração. E eu me alegro muito com isso. Porque chega um momento, da medida que você recebe do Senhor, das águas que estão passando em você, que você para de ofertar porque você quer algo do Senhor. Você para de fazer voto porque você quer algo do Senhor. Pelo contrário, você oferta de forma abundante, voluntária e com um coração tão grato, porque você deseja que outros vivam essa realidade. E essa semana eu tive experiências assim muito profundas e precisas. Eu falei, caraca, mano. Eu fico até zoando, né? Cara, Deus está me amando. Porque na quinta-feira nós tínhamos que ir pro Itatinga de novo. E na quarta-feira, quando nós fomos, Itatinga está ficando linda. A casa de oração está ficando linda. E assim, Deus moveu já tanta coisa. E fui lá e tal, e eu tinha feito o curso lá do Panorama, vi da dificuldade que eles têm com a parte de som, o microfone com fio, e aí cabo curto, não sei o que lá. E eu desejei no Senhor que elas tivessem um microfone sem fio e um microfone headset, o headphone, né? E isso na quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, eu vim para adoração com o Raul às 5 horas. E eu entrei no Mercado Livre e falei assim, tudo que os meus olhos veem é porque eu posso conquistar. E isso é algo que você precisa ter no seu espírito. Tudo que os seus olhos podem ver, que o Senhor te dá capacidade de enxergar, é porque você pode conquistar. Os maiores conquistadores, empresários e as pessoas de sucesso que a gente valida com sucesso são pessoas que a gente classifica como visionárias. Não porque elas possuem tudo naquele momento que elas estão empreendendo. Não, elas conseguem chegar o que elas podem conquistar, o que elas querem conquistar e o que elas vão conquistar. E essa precisa ser a nossa realidade. E eu comecei a pesquisar e valores surreais, 700 e pouco microfone, 1000 e pouco microfone, e eu fechei as páginas e falei isso para mim. Tudo que os meus olhos podem ver, eu posso conquistar. Horas depois, não foram 1h30 depois, 2 horas no máximo depois, chegou a pessoa com um microfone sem fio e um headphone. Eu não tinha contado isso para ninguém. Ninguém sabia, ninguém do Itatinga, ninguém daqui, ninguém. Mas a oferta chegou nas minhas mãos. E eu fiquei tão tocada, e eu levei, e elas se alegraram tanto no Senhor, e a pastora Solange disse, caraca, quem diria, nós tínhamos nada. E o nada é o melhor cenário para vivermos o tudo, porque é o momento que eu posso criar todas as coisas com a capacidade que o Senhor me deu de enxergar. E nós vamos nos mover para enriquecer muitas pessoas. Eu quero me mover para enriquecer muitos lugares. Tudo onde o Senhor me colocar como missão, eu quero enriquecer, porque eu sou conquistadora. Você é uma conquistadora. Você é um conquistador. E essa é a sua identidade. Tudo que os seus olhos veem, você pode conquistar. E nesse mesmo dia eu fui, nós remedimos o muro, e eu teria que usar 400 blocos. Daria o total de R$1.000. Horas depois, recebo uma mensagem.
Tá, e falei com uma pessoa, essa pessoa fez uma oferta, mas eu não sei o valor. Confere a sua conta, por favor. Conferi a minha conta, R$ 1.000, 400 blocos. Conquistamos os blocos do muro do Itatinga. Agora é a conquista de areia, pedra, essa questão de outro material. Conquistamos o pedreiro e todas as coisas. E eu falei, que loucura, como Deus está movendo as pessoas. Por quê? Porque é o seu altar. E aí a gente foi lavar a calçada, o Rafa pegou um balde e ele jogou. Assim que ele jogou, molhou todo o meu tênis. E eu gritei, caraca, é o único tênis que eu tenho, e agora? Nesse mesmo instante que eu falei isso, eu falei, porque amanhã Deus vai me dar um tênis novo. E o amanhã chega. O choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. E isso foi na quinta. Quando foi na sexta-feira, nós estávamos aqui. Vim com meu tênis assim todo sujo e tal. Fiz o programa da rádio, fiz todas as coisas. E recebi uma mensagem. Isso no meio da questão do tênis, né? Estou ali, eu olhei o computador e mais ou menos há um mês o Senhor falou comigo sobre eu consagrar um voto. E para fazer a consagração desse voto, eu teria que fazer um empréstimo, porque era um valor alto. E fazer um empréstimo, na minha condição humana, é um desafio surreal, porque eu não tenho nada no meu nome, né? Só a graça do Senhor Jesus mesmo. E tentei de todas as formas, mais ou menos um mês a gente está nessa busca. Falei com o Raul, a gente teve concordância na medida e tudo mais. E nada, ninguém conseguia, nenhuma casa, nanã. Eu falei assim, eu vou descansar no Senhor, porque se Ele deseja esse voto, Ele vai me mostrar o caminho. Eu movi tudo que eu podia. Agora, deixe o Senhor trazer os sinais dentro desse mover. Beleza, quando foi dia 14, que foi na sexta-feira, terminou o programa de rádio, todas as coisas, eu comecei a organizar para fazer a gravação do hebraico. Eu estava ali no computador e eu olhei a data, dia 14. E a consagração tem o número 15 envolvido. E eu falei assim, Senhor, hoje é dia 14. Amanhã é uma marca profética daquilo que é o voto que o Senhor me pediu, daquilo que é o meu desafio. E que significa mesmo esses últimos 3 meses, né, esse encerrar de ciclo. E aí, quando eu falei isso, eu falei assim, Senhor, traga um sinal. Traga um sinal de que essa medida, que é dessa forma, e que o Senhor ainda deseja isso. Descansei. Fui para gravar o bispo no hebraico. Quando eu estou gravando a aula do hebraico, chega uma notificação do meu banco. E eu tenho conta digital. A possibilidade disso acontecer é quase zero. E eles me disponibilizando um empréstimo. Fiz a simulação, deu tudo certo. Quando foi dia 15, que foi ontem, eu fiz a consagração com o bispo, do valor, todas as coisas, ele orou por mim. E amém. Beleza, aconteceu isso lá do hebraico, fui para minha casa, não sei o que, preparar as coisas antes de vir para o culto, e fui colocar o meu tênis de novo. Tudo isso na sexta-feira. Não, tudo isso no dia 15. Não, tudo isso no dia 14, de noite. E aí eu fui arrumar o meu tênis e peguei, olhei para o meu tênis e falei assim, de novo, indo com esse tênis todo sujo para a igreja. E eu falei para o Senhor, Senhor, o dia ainda não acabou. E vim para a igreja. Quando eu chego na igreja, está a Vicky, do ukulele, me procurando para me presentear. 2 pares de tênis maravilhosos. E eu fui cheia do temor do Senhor, porque 3 situações, né? 3 situações que eu fui respondida, 3 situações que o Senhor trouxe os sinais, 3 situações que Ele foi tão preciso, porque eu clamei, porque eu desejei, porque eu me coloquei, porque eu fui ousada. Então, todas as vezes que nós somos covardes, que nós temos medo, nós nos colocamos fora da dimensão onde tudo é possível ao que crê. Porque se existe medo, não existe fé. Se existe medo, na verdade, se você toma para si o medo, não tem como existir fé, não existe espaço para essa fé crescer e te mover nessa dimensão. Agora, se ao mesmo tempo que você vê um cenário improvável e vem o medo para querer te acusar, você toma a sua identidade de conquistador, de apostólico, e você constrói com as suas palavras esses cenários em concordância com aquilo que Deus quer fazer. Ele que pediu o voto, é Ele que pediu todas as coisas, e você concorda com isso, você é obediente à voz.
tudo se move. A dimensão é a sua dimensão, é a sua casa. E o meu desejo nessa oferta é que você tenha essa experiência. Que você possa ouvir agora a voz do Senhor, porque essa voz agora fala contigo e te pede algo muito específico. Te pede uma consagração, te pede um voto, te pede algo. E todos aqueles que estão ouvindo a voz te pedir algo, responda com a voz de uma obediência. Reaja ao ambiente com a palavra. Eu sempre vou reagir aos cenários mais improváveis, porque quem é Tainá na fila do pão? Quem sou eu para pegar um empréstimo? Eu não sou ninguém, eu não tenho salário, eu não tenho nada. Mas eu vivo da realidade do altar. E o altar vai me suprir em todas as coisas. Porque o altar é a minha vida. O altar é onde eu me alegro. E não houve dia mais alegre em todo esse mês, em todo esse ciclo, do que a sexta-feira, onde eu consagrei aquele recurso ao Senhor. E eu olhava para o Raul, olhava para mim, e a gente estava com um sorrisão assim. Porque paguei o empréstimo? Não. Está parcelado. Tem um recurso? Não, o Senhor vai trazer. Mas saber de que eu ouvi e que eu fui obediente a essa voz me alegra profundamente. E o meu desejo é que essa alegria venha pela sua obediência, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada oferta, por cada realidade que há na semente, porque não vai voltar vazia em nenhum voto. Aqueles que estão clamando pelos teus filhos, aqueles que estão clamando pelas suas famílias, aqueles que estão clamando por missões específicas, por países, por regiões, que sejam respondidos através dessas ofertas, desses votos e dízimos consagrados nesse altar, Senhor. E sempre que houver um coração, vai existir um caminho. Crie em nós esse coração, Senhor. Cria em nós esse caminho, caminho de resgate, caminho onde existe uma entrega total, caminho de uma fé convicta e absoluta, em nome de Jesus. Que os meus irmãos possam desfrutar do Senhor em todas essas loucuras, porque é tão bom, Pai, viver essas loucuras contigo. Quebrando o nosso coração, nos constrange, nos constrange. Nós queremos entregar tudo porque o Senhor entregou tudo. E nós somos constrangidos por esse amor. Obrigada, Senhor, por cada atalaia. Obrigada por cada um que é comprometido com essa obra. Obrigada por cada um que ama esse altar e que ama e ora pelas nossas vidas também. Eu oro por essas sementes e que venham os sinais, que venham os prodígios e as maravilhas, que venham as perseguições das suas vozes, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amanhã nós estaremos aqui inaugurando a nossa Semana da Autoridade no Apacentar. Venha, Rua 9 de Julho, 533, estamos no centro de Vinhedo, o prédio mais incrível dessa cidade, com as pessoas mais incríveis que estão abertas, que desejam apacentar a sua vida, que desejam viver esse mover, sentar à mesa e ter comunhão. Venha porque você é mais que bem-vindo nesse lugar, esse lugar é a sua casa, venha ocupar esse altar, venha colocar a tua voz em projetos e oportunidades em nome de Jesus. Amanhã 3 cultos, às 9, às 11 e às 18, 9 horas com a pastora Elô, 11 horas com a pastora Helenice e às 18 horas com a pastora Bia. Mulheres aqui profetizando, gerando coisas novas para esse altar e anunciando essa semana do apacentar do Senhor nas nossas vidas em nome de Jesus. Nenhuma das ovelhas vão se perder, nenhum dos peixes vão se perder. Não vai existir nenhum sentimento de frustração por aquilo que o inimigo deseja colocar como marca de perda. Nós vamos ganhar, nós vamos conquistar, vamos avançar nessa dimensão em nome de Jesus. Nós nos vemos aqui amanhã. Também esteja conectado no canal do Jesus 5 e todas as plataformas digitais. Nós estamos por aí ocupando e resistindo em todo momento. Amém?